Alô, alô, Minas. Alô, meu Brasil. Um grande abraço. Boa tarde. São 5h02. Estamos começando mais um Patrulha da Cidade. E eu quero ficar juntinho com você até às 6 da tarde aqui. As principais notícias do mundo policial em tempo real. São 5h02. Luciana Rocha, minha produtora. Boa tarde. Boa tarde, Laudívio Carvalho. Boa tarde, ouvintes do Patrulha da Cidade. Patrulha da Cidade com informações a todo momento, Laudívio. A gente tem repórter lá na penitenciária de Ribeirão das Neves. Matérias quentinhas aí para nossos ouvintes. E quando nós estamos falando de matérias quentíssimas, uma delas é um motim que deixou 20 presos feridos em uma penitenciária em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui muita notícia e pouca conversa. 5h02. Camila Kiffer ao vivo de Ribeirão das Neves conosco. Camila, boa tarde. Boa tarde, Laudívio, para você, para Luciana, para o ouvinte da Rádio Super. Isso mesmo, viu, Laudívio? Nós estamos aqui na porta da penitenciária Inspetor José Martinho Drummond, onde mais cedo 20 presos ficaram feridos, entre queimaduras de 2º, 3º grau e também intoxicados pelo fogo que começou por um dos detentos no corredor da ala 1 aqui do presídio, viu, Laudívio? Ô, Camila. A gente vai pedir agora para o nosso cinegrafista dar uma geral aqui, Laudívio, enquanto a gente conversa, mostrando a situação. Muito bem, nós estamos percebendo de um lado o SAMU está à esquerda nossa, nós que estamos assistindo as imagens ao vivo, vendo as imagens, o helicóptero do Corpo de Bombeiros, tudo isso, meus amigos, na José, não é na José Maria Alquimia, na Drummond, lá em Ribeirão das Neves, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Presos teriam, segundo as informações divulgadas até agora, colocado fogo e, pelo que nós temos informações, vários deles foram removidos para hospitais aqui da capital, não é isso, Camila? Isso mesmo, Laudívio. Nós estamos ouvindo agora as hélices do helicóptero do Corpo de Bombeiros que atuou durante toda a tarde aqui na porta da penitenciária, onde ocorreu essa rebelião, de acordo com o Sindicato dos Policiais Penais aqui de Minas Gerais. Então, essas aeronaves do Corpo de Bombeiros atuaram aqui junto com o SAMU para socorrer todos esses presos, viu? Nessa cela, onde o fogo se alastrou, tinham 22 presos, Laudívio. No local, de acordo com o Sindicato dos Policiais Penais, o local comportava, na verdade, 8 detentos, mas tinham 22. Desses 22, 20 chegaram a ficar feridos, foram socorridos para o Hospital João 23, os 7 mais graves. Os outros 5 foram levados aí para o Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova, em Belo Horizonte também. E os outros que ficaram feridos foram atendidos aqui na penitenciária. Ô, Camila, o helicóptero está levantando o voo, né? Está se preparando para sair mais uma vez, é isso? É o helicóptero dos isso bombeiros. Mesmo. É o Águia dos Bombeiros. Isso mesmo, Laudívio. Nós estamos mostrando aqui o helicóptero do Corpo de Bombeiros. Ele se prepara para deixar o local. Parece que todos os feridos que seriam socorridos por ele já foram encaminhados para a unidade de saúde. Bom, o helicóptero já está decolando, seguramente seguindo para uma das unidades hospitalares de Belo Horizonte, ou para o João 23 ou para o Risoleta Neves. O João 23 é um dos poucos hospitais especializados em queimaduras em todo o Brasil. O João 23 tem um histórico altamente positivo em relação a queimaduras. Eu tô vendo aí, você está com o presidente do Sindicato dos Policiais Penais, é isso, Camila? Isso mesmo, Laudívio. Aqui do meu lado está o Jean Ottoni, presidente do Sindicato dos Policiais Penais de Minas Gerais. Boa tarde, Jean. Me conta, você falou com a gente que esse motim, né, essa rebelião, foi fruto da superlotação?
Camila, nós como presidente do Sindicato dos Policiais Penais, nós temos acompanhado o caos, né, que se encontra os presídios aí no estado de Minas Gerais, nas 189 unidades. E nós, né, sabemos que o sistema prisional está com déficit aí de 10 mil policiais penais. E com isso, né, os presos não sendo atendidos, porque existe essa superlotação também, né, por parte dos presos, acaba colocando em risco tanto a vida dos presos como dos policiais penais. Uma unidade prisional que é projetada para ter 1.600 presos, né, tem 2.400 presos. E você me falou, Jean, que quando teve essa rebelião, início da rebelião, né, os agentes penitenciários não, né, Laudívio? Os policiais penais atuaram ali no socorro, né? Isso. Os policiais penais do estado de Minas Gerais, né, estão colocando a vida na ponta da lança, entraram ali dentro das celas, até mesmo sem os EPIs de segurança, né, que o estado ele não está passando os EPIs, entraram, pegaram os presos, né, salvaram as vidas, colocaram eles no pátio, molharam eles para que eles pudessem ter os primeiros socorros, encaminharam eles para, né, o atendimento no interior da unidade, e a polícia penal ela está fazendo aquilo que ela pode e aquilo que ela não pode para manter a ordem e a paz com um déficit, como uma unidade dessa hoje, por exemplo, num plantão desse, né, havia 30 policiais penais, sendo que teria que ter mesmo uns 100 policiais ali na unidade. Entendi. Ô Camila, só pergunte, por favor, só pergunte ao Giancarlo aí, 30 policiais penais na unidade. Qual é a capacidade real dessa unidade e quantos presos estão aí? Sim, já o Laudívio, ele está perguntando qual que é a capacidade real, né, dos detentos aqui nessa unidade e quantos tem hoje nessa unidade. Você tinha falado com a gente mais cedo, vou te pedir para... Isso, a unidade hoje prisional do porte desse é projetada para... ela é projetada para 1.600 presos e acaba tendo, né, 2.400 presos. E com isso aí também o número de policiais penais é um número muito baixo. É tanto verdade que numa cela que era para ter 8 presos, uma cela ela tem 20 presos. E com isso coloca em risco ali toda a unidade, porque o número de policiais penais nessas unidades são baixos e essas unidades estão trabalhando, né, no plano piloto, ou seja, os policiais só passam e tem que analisar a situação porque o déficit é baixo demais. E Laudívio, mais cedo a gente... Sim? Pode falar, não pode continuar. Mais cedo a gente tinha entrado em contrato, né, com a Secretaria de Estado de Segurança Pública aqui de Minas Gerais e a gente aguarda um posicionamento. A Secretaria, ela publicou um edital na última semana para o concurso público de policiais penais. Eu vou perguntar aqui para o Jean, Laudívio, se a quantidade de policiais penais que vão ser selecionados, ela supre essa necessidade hoje do Estado. Camilo, o Estado ele tem sido bastante omisso, né? Porque ele tem que fazer um planejamento e ele fez um planejamento aí para 2.400 policiais penais, mas só que agora no final do ano serão mandados embora, né? Porque os contratos não vão renovar de mais de 2.000 policiais que estão no contrato exercendo essa função, né, de agente penitenciário, e o Estado, no lugar dele abrir um concurso, ele vai contratar novamente, sendo que agora são policiais penais que devem ser bem qualificados, bem treinados, porque estão tratando ali de vidas. Laudívio, se você quiser fazer alguma pergunta, o Jean ele está sem retorno, mas eu posso passar para ele. Não, na verdade eu gostaria de saber se algum policial penal ficou ferido, se algum funcionário também sofreu alguma sequela em relação a esse incêndio aí e se os policiais penais já têm noção de como esses presos colocaram fogo nos colchões. Jean, o Laudívio quer saber se algum policial penal ou algum funcionário da unidade prisional chegou a se ferir durante esse incêndio e como os presos tiveram acesso a algum equipamento, algum objeto para colocar fogo nesses colchões, né? Como que eles colocaram fogo nesses colchões, melhor dizendo? O que acontece? A Polícia Penal, né, como eu disse, após o concurso público, são policiais penais bem treinados, bem preparados, né, porque o concurso público ele pede isso. Então os policiais penais, quando eles viram ali que os detentos, né, estavam colocando fogo nos próprios colegas ou até mesmo no colchão, que o colchão ele tinha que ser um colchão impermeável para não ter isso, os policiais penais já de pronto para resguardar a vida, né, daqueles presos que estavam ali, eles adentraram as celas essas que era para ter
no máximo 8 presos, com 20 presos, e os policiais penais entraram mesmo com um grande número de fumaça, um grande número de fogo dentro daquela cela, porque sabemos aí que os presos saíram até entubados daqui, e os policiais penais colocaram a vida ali na ponta da lança, né, para manter a ordem e a paz dentro das unidades, que é uma das nossas atribuições de polícia penal. Nenhum funcionário, nem policial penal chegou a ficar preso. Preso não, né? Desculpa, queimado. Isso, nenhum policial penal chegou a ficar preso dentro da cela, ou muito menos também queimado, né? Os policiais penais ali, eles agiram ali, né, com muita perícia para salvar ali tanto os presos, mas também protegendo ali a vida, né, deles e dos colegas. Agiram com muita perícia, né, mantendo a ordem e a paz e não deixando o fogo alastrar para toda a unidade e também para os demais detentos. Então, os policiais penais, eu quero parabenizar aqui desde já, né, a segurança pública também ali que houve ali lá em Varginha, e agora aqui também os policiais penais, a segurança pública, ela está fazendo o seu papel, né, aqui no estado de Minas Gerais. Ok, Jean, muito obrigada, viu? Bom trabalho. Oi, Camila, não dispensa o presidente ainda não. Deixa eu te falar por quê. Eu preciso entender quantas celas foram atingidas, se os presos todos estavam no mesmo espaço, porque, veja bem, se foi mais de uma cela, pode haver uma guerra entre facções aí dentro, entre grupos rivais. E qual foi o objeto utilizado para colocar fogo? Eles, claro, a gente sabe que colchão é feito de espuma e é de rápida combustão. Mas qual foi o líquido, qual foi o material que eles utilizaram para isso? Primeiro, quantas celas foram atingidas? Jean, o Laudívio, ele perguntou quantas celas foram atingidas. Foi mais de uma? Tem possibilidade de ser uma guerra entre presos? Não, o que acontece? Como, né, nós falamos, os policiais penais estão trabalhando, mantendo a ordem e a paz, e esse fogo ele ficou concentrado somente em uma cela, porque os policiais penais, eles agiram rápido, porque se os policiais penais não tiveram agido rápido para manter a ordem e a paz, né, seria aí mais de 100, 200 presos queimados, mas a rapidez, a perícia, né, dos policiais penais conseguiram ali manter a ordem e a paz, apagar os fogos, esses presos que foram, né, entubados. O corpo de bombeiro também com o helicóptero chegou aqui, já levaram ele para os hospitais, né, São Judas, Risoleta, né, e também o João 23. Então foi um trabalho conjunto da Polícia Penal com a Polícia Militar e também com o Corpo de Bombeiro, né, que fez um excelente trabalho. E Jean, agora a gente quer saber qual que foi o objeto usado para colocar fogo. Se eles tinham acesso a um fósforo ou algum outro material álcool, inflamável. gasolina. O que acontece? Agora, né, cabe aí a Corregedoria da Polícia Penal, ela vai estar investigando, né, toda a situação que ocorreu, se houve omissão, né, o que tinha ali dentro daquela parte, e a Polícia Penal, a Corregedoria agora estará analisando, né, e a inteligência também sabendo o que tinha ali dentro daquela cela, mas provavelmente, né, os presos, eles ligam, pegam os fios e com os fios eles conseguem fazer fogo e queimam os colchões. Muito bem, ô Camila Kiffer, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, agradecer a presença do presidente aí do Sindicato dos Policiais Penais e ressaltar a importância da união das forças de segurança em Minas Gerais. Nós sabemos que é difícil tomar conta de presos, sabemos do trabalho que a Polícia Penal faz, sabemos da rapidez com que os bombeiros agiram para salvar estes apenados que estavam no interior daquela cela, mas é preciso investigar para saber se existem ali presos que são faccionados, ou seja, presos de várias facções, se são presos comuns, se houve problema entre celas, se tem a ver, olha a pergunta que eu estou fazendo, que eu estou deixando no ar. Será que tem a ver alguma coisa acontecida aí em Ribeirão das Neves com aquelas 26 mortes lá em Varginha? Tudo tem que ser investigado, tudo tem que ser pensado. Oi, Camila. Nós chegamos a conversar com o Jean mais cedo, né, Jean, sobre a possibilidade para saber se tinha alguma ligação, algum envolvimento, melhor dizendo, da situação lá em Varginha, dos 26 mortos, né, na operação em Varginha, com essa rebelião. E o Jean tinha me falado que não, né, Jean?
Isso, não tem nenhuma ligação, né? Desde já o sindicato quer parabenizar a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal que esteve ali e resolveu aquela situação ali em Varginha, mas essa situação aqui é uma situação isolada, é uma situação do caos que se encontra, né, o sistema prisional, né? O caos, isso simplesmente aconteceu porque o sistema prisional ele se encontra abandonado pelo poder público, tanto a Polícia Penal, né, que tem uma má alimentação, né, o governador prometeu as perdas para o inflacionário e não pagou, e outras situações, mas um caso com o outro não tem nenhum nexo de ligação. Obrigada, Jean e Laudívio. Com certeza a administração do presídio, da unidade prisional e também a Secretaria de Segurança Pública, ela vai investigar, né, como você disse, instaurar um inquérito para investigar o que realmente motivou e as causas, como foi. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, aproveitar que os nossos ouvintes estão muito atentos, os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais, os internautas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há uma disputa, uma guerra, e essa guerra é eterna, ela não começou ontem e não vai terminar amanhã cedo, entre os sindicatos, as associações, governo de estado, governo municipal, governo federal, cada um com a sua peculiaridade, cada um com sua responsabilidade. O que nós ouvimos aí foi o presidente ligando o tempo todo a falta de estrutura dos policiais penais para trabalhar. E nós que conhecemos segurança pública e conhecemos razoavelmente bem pelos anos de trabalho que temos, nós sabemos que vai muito além de tudo isso. Vai muito além da capacidade de tomar conta dos presos. Nós sabemos que isso é apenas um dos muitos detalhes existentes. A Corregedoria da Polícia Penal vai investigar, a Polícia Civil, evidentemente, já vai mandar periciar o local, tem que saber se entrou líquido inflamável, essa história de unir um fio de energia elétrica com outro. É real, essa história é real, ela acontece, mas para haver a combustão, o preso tem que fazer mais alguma coisa, tem que ter um líquido, ele tem que fazer essa combustão diretamente com o produto, que no caso foram os colchões queimados. Não adianta neste primeiro momento, às 5h19, tentar atribuir responsabilidade a quem quer que seja. Somente a investigação da Polícia Civil, juntamente com a Corregedoria da Polícia Penal, as duas é que vão determinar através de laudos técnicos o que realmente aconteceu ali. A gente não sabe se nas próximas horas um detento desses pode morrer, porque as queimaduras muitas vezes elas não são apenas externas, a pessoa inala fumaça e aquilo cozinha, vamos colocar assim popularmente, cozinha o intestino da pessoa e vários órgãos importantes. Camila, obrigado a você, tendo novidades, volte comigo, viu? E obrigado mais uma vez por informações tão importantes que você nos trouxe aí. Obrigada, Laudívia. A gente continua aqui. Qualquer informação a mais, a gente retorna. E bom retorno das férias, viu? Obrigado, Camila. Olha, obrigado de coração. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando aí. São 5h20. É o Patrulha da Cidade, juntinho com você, até às 6h, com as principais informações do mundo policial. Aqui a notícia vem na hora. Aconteceu, nós registramos e colocamos no ar. Luciana Rocha, tem prêmio no programa hoje ou não? Laudívia, a gente tem prêmio sim, a gente vai fazer um super sorteio hoje. Ah, é? É, para os nossos ouvintes. Olha só, André Abreu em Queen Celebration em concert e orquestra, mais do que um show, é um tributo. É uma imersão musical na obra da banda britânica, unindo rock e a música erudita. Esse espetáculo revive a trajetória do Queen, apresentando momentos marcantes de turnês e shows memoráveis. Então a gente vai sortear hoje, Laudívio, um par para esse showzaço que será realizado sábado, dia 13 de novembro, 21h30, no Sesc Palladium, que fica aí na rua Rio de Janeiro, no centro de Belo Horizonte. Para participar, os ouvintes enviem aqui o nome completo, RG e telefone. No último bloco a gente faz o sorteio de um par
para esse showzaço aí, um tributo ao Queen, viu, Laudívio? Muito bem, são 5h21. Trânsito, Júlia Neves na ponta da linha. Alô, Júlia, boa tarde. Trânsito na Super. Oi, Laudívio, boa tarde para você, para Luciana e também para o ouvinte do Patrulha da Cidade. Em Contagem, no geral, o trânsito é tranquilo, mas na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, no Cidade Industrial, tem uma movimentação maior entre o anel rodoviário e a Praça Papa João 23. Segundo a Transcom, é só o fluxo, viu? Não tem acidente não, mas já fica uma dica boa, você que pode escolher a Via Expressa, tá valendo mais a pena. E você, já pensou em um plano bom para a sua empresa e bom para os seus funcionários? Mais que um plano, uma solução. Vamos resolver? Ligue 4020. São 5h22, 5h22. Daqui a pouquinho nós estaremos atualizando aqui as últimas informações a respeito daquela operação em Varginha que terminou com 26 pessoas mortas. Mas a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública acaba de emitir uma nota oficial a respeito dos fatos ocorridos em Ribeirão das Neves, que vocês acompanharam ainda há pouco, há cerca de 1 minuto e meio, com a Camila Kiefer. Ô, Luciana, o que a Sejusp mandou dizer para as redações, para os nossos ouvintes? A Sejusp informa que no início da tarde desta quinta-feira, um detento do presídio Inspetor José Martinho Drummond, em Neves, cometeu um ato de subversão da ordem, colocando fogo em um colchão. Apesar da imediata ação de contenção por parte dos policiais, as chamas se alastraram rapidamente em virtude do vento, causando mal aos demais 17 ocupantes da cela em que ele se encontrava. Os presos inalaram fumaça e outros sofreram queimaduras. No momento da ocorrência, 18 presos estavam na cela que foi atingida pelo fogo. Dos 18, 12 foram encaminhados para hospitais de Belo Horizonte e de Ribeirão das Neves, seja para atendimento por causa da inalação de fumaça ou queimaduras. A Sejusp fala o seguinte, que é importante destacar que a ocorrência não se trata de rebelião nem motim. Ressaltamos também que o fato não guarda nenhuma relação com a operação policial de Varginha. É essa a informação de último momento da Sejusp, Laudívio. Muito bem, mas eu ainda prefiro aguardar as investigações para entender o que realmente aconteceu ali. Eu sempre digo que uma nota, ela tem que ser respeitada porque é uma nota oficial, ela retrata a posição de um governo, de uma secretaria. Mas eu ainda fico com as investigações. Eu prefiro aguardar as investigações para saber por que isso aconteceu? O que houve ali? Foi superlotação? Foi desentendimento entre presos? Foi apenas um pequeno aviso? Olha, o bicho vai pegar, hein? Se nós não recebermos visitas, se não tivermos isso e aquilo, o bicho pega. A gente não sabe o que acontece. A gente aqui do lado de fora só vai ter esse tipo de informação depois que as investigações forem concluídas, que as perícias técnicas forem feitas, analisadas, elaboradas e o relatório final entregue ao delegado lá de Ribeirão das Neves. São 5h25, um rapidíssimo intervalo comercial e eu volto com você já. Patrulha da Cidade. Belo Horizonte, a cidade que melhor enfrentou a pandemia, está com nova UPA Norte em funcionamento com mais conforto e melhores condições de atendimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Aniversário do EPA, 500 mil em prêmios pra você. Tem muita gente ganhando vales compra de R$1.000. Faça seu cadastro e participe. Coxa com sobrecoxa de frango congelada, R$8,90 o quilo. Pernil suíno resfriado sem osso, peça pedaço quilo, R$14,90. Arroz agulhinha Tia Ju 5 quilos, R$17,90. Ofertas válidas até 7 de novembro. EPA, 62 anos. Pague com cartão fácil e ganhe números da sorte em dobro. Rádio Super. Manhã Super. De segunda a sábado, às 9 da manhã, Paulo Roberto e Renata Zaccaroni deixam suas manhãs muito mais animadas, com notícias, informações do trânsito, os melhores prêmios e as melhores músicas, para fazer sua manhã ficar muito mais alto astral. Manhã Super, porque se é diversão, é Super. Rádio Super.
Patrulha da Cidade, com Laudívio Carvalho. Agora são 5h26, 5h26 no Patrulha da Cidade. Vamos movimentar os nossos repórteres que estão cobrindo aquela operação em Varginha que terminou com 26 pessoas mortas. Bruno Menezes é o primeiro deles, às 5h27. Alô, Bruno, boa tarde. Boa tarde, Laudívio Carvalho. Boa tarde, ouvinte ligado aqui no Patrulha da Cidade. Laudívio, hoje eu chego aqui com a nossa ronda, policial, sobre o caso da operação em Varginha, no sul de Minas. Operação que ocorreu no último final de semana e que deixou 26 suspeitos de pertencerem a uma forte quadrilha armada mortos. O secretário de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco, afirmou em documento enviado ao Conselho Estadual de Direitos Humanos, nesta quarta-feira, que os policiais que atuaram na ação realizada em Varginha no último final de semana agiram em legítima defesa. Após a operação em Varginha, o Conselho Estadual enviou um ofício à Secretaria de Justiça e Segurança Pública, pedindo explicações quanto ao resultado da operação. No texto, o Conselho chamou a atenção para o fato de ter ocorrido um confronto altamente armado, no qual apenas uma das partes foi totalmente eliminada. Disse ainda que nas notícias veiculadas na imprensa, agentes públicos deram declarações exaltadas louvando o resultado da operação, com intuito duvidoso, como se fosse prática exitosa, regular e legítima no Estado democrático de direito, a suposta estratégia de eliminação de adversários em confrontos. Na resposta, Rogério Greco pontuou que as colocações feitas pelo Conselho causaram estranheza. Disse ainda que, ao contrário do que foi exposto no referido ofício, em nenhum momento foi exaltada a morte dos criminosos, que certamente, entre a madrugada do dia 1 e 2 de novembro, praticariam uma série de atrocidades na cidade de Varginha, caso a polícia não tivesse levantado com antecedência o plano de dominar brutalmente o município. Greco disse ainda que os suspeitos estavam fortemente armados, com armas e munições de grosso calibre, além de granadas, pistolas e explosivos, o que pode ser considerado um arsenal de guerra. O secretário ainda fez provocações ao Conselho, ao perguntar onde ele estava em 2017, quando um policial em serviço foi morto por bandidos com um tiro de fuzil em Santa Margarida, na Zona da Mata. Por meio de nota, o Conselho Estadual de Direitos Humanos diz que as alegações do secretário apontam a falta de fundamentos objetivos na interlocução de questões relevantes e de interesse público, que não assusta o uso reiterado de tentativa de desqualificar o interlocutor, no caso o Conselho, e que os argumentos com populismo penal saltam aos olhos. O Conselho disse ainda que não faz pré-julgamento e busca esclarecer os fatos. Só um último destaque, Laudívio Carvalho. Na manhã desta quinta-feira, o Ministério Público de Minas Gerais informou que foi instaurado um procedimento investigatório criminal para acompanhar a ação das polícias militar e rodoviária federal na ação em Varginha e que o procedimento vai seguir em segredo de justiça. Nós, claro, Laudívio, vamos continuar acompanhando esse caso, essa operação de destaque nacional e vamos trazer mais informações com certeza ao longo da nossa programação ou então nos próximos dias. É com você, Laudívio. Muito bem. Bruno Menezes, obrigado pelas informações. São 5h30. Nélio Souto comigo aqui, 5h30. Nélio, boa tarde. Boa tarde, Laudívio. Boa tarde, Luciana Rocha. Boa tarde aos ouvintes do Patrulha. Laudívio, eu trago aqui uma atualização sobre o caso de Varginha, amplamente aí apurado e brilhantemente acompanhado essa semana pelo nosso repórter Pedro Nascimento, direto lá de Varginha, que nos atualizou com precisão. Pois bem, o que acontece, Laudívio, é que agora o Ministério Público de Minas Gerais informou que as investigações sobre a ação da polícia na cidade do sul de Minas, no último domingo aí, que resultou na morte de 26 suspeitos que planejavam
cometer um grande assalto seguirá agora em segredo de justiça. Até o momento, a Polícia Civil informou que foram identificados 22 mortos na operação. Metade deles é do Triângulo Mineiro. De acordo com o órgão, será instaurado um procedimento investigatório criminal para acompanhar a ação das polícias militar e rodoviária federal. O Ministério Público informou que o acompanhamento está a cargo da promotora de justiça de Varginha, Eliane Claro, também do procurador André Ubaldino, da promotora Paula Aires Lima, coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO Central. Também integram o acompanhamento o promotor Francisco Ângelo Silva Assis, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário, CAUDH, e do promotor Igor Serrano Silva, que é coordenador do GAECO Regional de Varginha. Com você, Laudívio. Lédio Souto, valeu, são 5h32, tem mais trânsito aqui na Super. Júlia Neves. Trânsito na Super. Laudívio, a BH Trans não confirma acidente, mas o trânsito tá difícil na Cristiano Machado, trajeto para o centro de Belo Horizonte, do bairro Planalto até o encontro com a Avenida Saramenha, altura do bairro Heliópolis, o trânsito é lento. Então já fica a dica para você que está deixando a região de Venda Nova, a linha verde, a dobradinha Pedro I e a Avenida Antônio Carlos, tá valendo mais a pena. Seu carro é seu grande parceiro, dê o cuidado que ele merece. O seguro Mafre Auto oferece tudo que você precisa para dirigir com confiança e tranquilidade. Mafre, você coberto de confiança. 5h33, Camila Kiffer continua em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde presos da José Martinho Drummond colocaram fogo em colchões dentro de uma cela. Pelo menos 12 deles foram levados para hospitais aqui da região metropolitana de Belo Horizonte e os outros tiveram ferimentos mais leves. A Camila continua na porta lá. Camila, como é que tá o movimento aí? Todo mundo já foi embora? Como é que está? Qual que é o quadro de momento? Laudívio. Isso mesmo, viu? A operação aqui já foi finalizada, a força-tarefa montada aí pela Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o SAMU, agentes aqui da Secretaria Municipal de Saúde Pública que estava atuando aqui no local e os trabalhadores da unidade prisional que estavam organizando, né, e socorrendo todos esses presos que foram atingidos por esse incêndio provocado pelo motim mais cedo. Já foi finalizada essa força-tarefa, no local já não tem mais nada, apenas familiares de alguns dos presos ainda continuam aqui na porta para tentar mais informações sobre a situação, porque a lista com os feridos e os intoxicados ainda não foi disponibilizada, Laudívia. A gente entrou em contato com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, como eu te falei mais cedo na primeira entrada, e eles se pronunciaram por meio de nota. Aqui no local, a informação que nós tivemos era que 22 presos estavam nessa cela, sendo que 20 haviam ficado feridos, intoxicados, mas a nota da secretaria informa que no local haviam 18 presos, 12 deles precisaram de atendimento médico fora da unidade de saúde. A gente continua aqui aguardando, viu, Laudívio, mais informações. A Secretaria de Estado informa que vai instaurar aí o inquérito, né, para apurar os fatos. Muito bem, Camila Kiffer, obrigado pelas informações. Tendo novidades, retorne conosco. São 5h35. Eu quero movimentar a Alice Brito, a Polícia Federal, realizando a operação contra lavagem de dinheiro aqui na capital dos mineiros. 5h35, Alice Brito, boa tarde. Boa tarde, Laudívio. Polícia Federal cumpre 4 mandados de prisão em operação contra lavagem de dinheiro em BH. Vamos ouvir os detalhes dessa mega operação do delegado federal à frente das investigações, Tiago Severo de Rezende. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Balaio de Palha para combater uma organização criminosa que se especializou na criação de pessoas jurídicas fantasma com a utilização de laranja para movimentar o dinheiro de outras organizações criminosas. Apurou-se que essa organização sediada em Belo Horizonte tinha clientes doleiros localizados na Bolívia, no Paraguai, e esses doleiros e outros clientes
dessa organização criminosa movimentavam dinheiro de diversas atividades ilícitas, utilizando dessas empresas sem qualquer lastro. Dentre as atividades exercidas por essas outras organizações, identificou-se organizações ligadas ao tráfico de droga, contrabando de ouro, contrabando de mercadorias vindas do Paraguai, dentre outras atividades criminosas. Essas empresas e essas pessoas jurídicas movimentaram de 2018 para cá valores milionários em suas contas, e os responsáveis pela criação das empresas aqui recebiam um percentual sobre o valor movimentado em suas contas. Hoje foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão aqui na cidade de Belo Horizonte e arredores, cumpridos 4 mandados de prisão, medidas de sequestro de bens e bloqueio de contas. As equipes ainda estão finalizando os trabalhos. Laudívio, bem como o delegado federal disse, a operação ainda está em andamento, mas ainda hoje a PF vai realizar um balanço dos casos investigados. Com informações de Laura Maria, repórter Alice Brito. 5h37. Capitão Laila Brunella, Relações Públicas da Polícia Militar, já na ponta da linha, ao vivo comigo. Capitão Laila, boa tarde. Boa tarde, Laudívio. Boa tarde a todo mundo que está me ouvindo. Prazer estar aqui com você. Capitão, a alegria é nossa e eu fiz questão da sua vinda ao nosso programa de hoje, porque no sul de Minas, no próximo final de semana, mais precisamente no sábado, haverá uma inauguração, eu não vou dizer nem uma inauguração, serão trabalhos novos que a Polícia Militar estará implementando no sul de Minas com novas parcerias. Eu gostaria que a capitão Laila falasse um pouco sobre este evento que vai acontecer no sábado. É muito legal estar aqui para falar, Laudívio, porque eu acho que a polícia ela é muito múltipla. E quando a gente consegue adaptar o nosso trabalho às necessidades de cada região, eu fico muito satisfeita, porque a gente realmente integra o trabalho e entrega para a população o que ela precisa. E já há algum tempo o governo do estado anunciou uma parceria da Secretaria de Cultura com a Polícia Militar para fazer redes de proteção visando o turismo. Houve essa reabertura do turismo, reabertura da parte hoteleira, e essa movimentação do turista começou a acontecer com mais vigor. Então, nós estamos traçando ali, são patrulhas de militares que são orientados para o atendimento do turista, e esse projeto está atrelado a uma melhoria também das cidades, das localidades. A ideia principal é que haja uma reestruturação da cidade, de pontos que tem risco na cidade, para oferecer para o turista a melhor experiência. Ô, capitão, vai ser no sábado, a partir de que horas essa solenidade? Aonde que ela vai acontecer? Poços de Caldas é uma das cidades que vai receber o projeto. A gente já inaugurou em Monte Verde. Ouro Preto também já está com fases iniciais do projeto. E agora ele começa em Poços de Caldas. Já há uma mobilização de rede, Ministério Público, empresários locais, ONGs, Associação de Moradores. Realmente é um grupo muito grande de pessoas trabalhando em prol da cidade. E no sábado de manhã começam essas solenidades. Vai ter a presença lá. Inclusive o Coronel Gilmar vai estar lá para organizar todo esse cerimonial. Então, logo de manhã, no site da Secretaria de Cultura, a gente está com uma notinha também, vou te mandar aí depois com os dados certinhos, que eu não vou lembrar de cabeça local, mas logo no início da manhã já começam esses trabalhos e já houve, e é legal a gente ressaltar, Laudívio, essa mobilização da comunidade para melhorar espaços. Então, a própria comunidade tem restabelecido locais, tem melhorado locais, para poder receber melhor o turista. Então, é um projeto que tem vários vieses, inclusive sociais, para poder fazer com que o turista se sinta em casa e, principalmente, se sinta seguro, com policiamento voltado para ele, com pessoas que têm uma habilidade própria para dar informação, um policial com perfil para esse atendimento. Muito bem, capitão Laila Brunella, um grande abraço, muito obrigado. Quero abraçar também e agradecer ao coronel Gilmar Luciano, que conversou comigo hoje pela manhã, falando destes eventos que acontecerão neste final de semana. Capitão Laila, um grande abraço, muito obrigado. Microfone aberto, estamos à disposição da Polícia Militar, que faz de Minas um dos estados, o estado mais seguro de todo o Brasil
não apenas para os turistas, mas também para a população de um modo geral. Capitão Laila, um grande abraço. Obrigado mais uma vez. São 5h41 minutos. Tchau, capitão. Obrigado. Prazer tê-la aqui no programa mais uma vez. Tchau. 5h41 minutos. Luciana Rocha, o tempo não para e nós estamos aqui com Patrulha da Cidade. Você manda, eu obedeço. Quem é que vem agora? Intervalo. Então vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto já. A pandemia aumentou o desemprego e a fome em Minas. Por isso, a Assembleia Legislativa criou um auxílio emergencial de R$600, pago em parcela única a partir de 14 de outubro a 1 milhão de famílias, com renda mensal de até R$89. Outros poderão dizer que criaram esse auxílio. Não se engane. O auxílio emergencial do Força Família foi criado pelas deputadas e deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Rádio Super 91.7. Quando o assunto é qualidade, preço baixo, a gente encontra nos supermercados BH. Filé de peito de frango Avivar, 1 quilo, 15,90. Asa de frango in natura, 12,90 o quilo. Pernil suíno, peça pedaço, 14,90 o quilo. Arroz agulhinha Vasconcelos, pacote 5 quilos, 19,98. Heineken lata 350 ml, 3,98. Economia nos supermercados BH. Na 91.7. Patrulha da Cidade. Com Laudívio Carvalho. A voz do povo na segurança pública. Ei, sou eu, são 5h43 minutos. Ô, gente, o preço dos combustíveis está pela hora da morte. Está lá nas alturas. Vocês sabem o que é que vagabundos fizeram hoje em Belo Horizonte? Furtaram um caminhão com 23 mil litros de combustível. Sabe onde aconteceu isso? Na Avenida Amazonas, uma das mais movimentadas e importantes da capital de todos os mineiros. Natália Oliveira na ponta da linha. Ei, Nath, boa tarde. Boa tarde, Laudívio. A carga de 23 mil litros de combustível foi roubada de um caminhão no entroncamento do anel rodoviário com a Avenida Amazonas, na altura do bairro Camargos, região oeste de Belo Horizonte, nesta quinta-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhoneiro de 41 anos contou que um carro interceptou o caminhão e um dos suspeitos, com capuz e máscara, saiu com a arma em punho e apontando para o caminhoneiro. O suspeito entrou no veículo e obrigou a vítima a dirigir até o anel rodoviário, onde foi colocada uma blusa na cabeça dele para que ele não pudesse ver para onde estava sendo levado. O caminhão foi levado embora e a vítima foi colocada dentro de um carro e abandonada na BR-381, em Betim, na região metropolitana da capital. O caminhão dele foi encontrado a cerca de 50 metros de onde o caminhoneiro foi abandonado, mas já estava sem carga. O veículo tinha 12 mil litros de diesel e 11 mil litros de gasolina. Os suspeitos não foram presos e o caso foi encerrado na delegacia de plantão da Polícia Civil de Betim, também na região metropolitana. Repórter Natália Oliveira. Tá valendo, Natália, olha só, vocês perceberam, vocês ouviram aí a ousadia dos bandidos levando um caminhão com 23 mil litros de combustível em plena luz do dia na Avenida Amazonas, com o anel rodoviário. Isso não foi na periferia de Belo Horizonte, foi num dos pontos mais movimentados, em um dos maiores entroncamentos rodoviários do estado de Minas Gerais. São 5h45 minutos. Alice Brito tá me chamando novamente aí? Tá na ponta da linha? Alô, Alice. Fim de um sonho.
Mais de 30 noivas se juntaram para denunciar tradicional buffet de BH de calote. As mulheres denunciam que Chácara Chiari, localizada na região da Pampulha, cancelou todos os casamentos sem aviso prévio aos casais. A empresa ainda avisou pelas redes sociais que o espaço seria fechado e não reembolsou as vítimas que esperam desde agosto desse ano receber os valores investidos. Patrícia Maria Valente, de 55 anos, é uma dessas noivas. Ela está desesperada porque afirma que não consegue falar com os responsáveis do espaço. Ela pagou R$37 mil só para alugar parte do local, mais o buffet. O casamento estava previsto para o mês que vem, coisa que não vai acontecer. Eu sou mais uma das vítimas da Chácara Chiari. Eu gastei no estabelecimento R$37 mil. Contratei os serviços dele em 2019 e ainda coloquei alguns serviços extras que eles ofereceram. E nesse evento todo eu gastei R$80 mil. Eu estou muito triste. Eu não consigo rever esse dinheiro, não consigo marcar novamente meu casamento em outro local. Os responsáveis pela empresa disseram que irão realizar os devidos pagamentos por meio de uma empresa de advocacia, que vai entrar em contato com cada contratante. Repórter Alice Brito. 5h47. O Patrulha da Cidade não para. Sandra Pedrosa, nossa produtora, nossa companheira, tá aqui comigo. Ô, Sandrinha. E agora eu acho que pintou ciúme ali. Pintou. Luciana, você ficou com ciúmes quando eu enchi a boca e falei assim, Sandra Pedrosa? Não, você olhou pra mim, tipo assim. Eu acho que rolou um ciúmezinho aí, Pedrosa. Mas eu sei que o seu coração é da Lu, eu sei. O meu coração é de todos vocês, da de Lu. Todos e todas. É, da Ju, da Lu, da Sandrinha, da Juju, né? Do meu amigo Cacá. Cacá tá nos ouvindo lá. Cacá também, tá lá no Morro das Pedras, nos acompanhando. Ó, Cacá, não é que o meu coração é seu não, Cacá. Eu tô te mandando um abraço, não daqui a pouco Cacá vai achar que Ô, Cacá, eu disse que o meu coração é de todas. Isso. Tá? De não todos disse que, também, né? Me ajuda aí, né, Mendes, Cacá? São Nélio. 5h48. Sandra Pedrosa. Assunto sério. Olha, seríssimo, mas vacina revoltada, se perdendo, sabe, né? assim, quando... O que houve? É o seguinte, Laudívio, um posto de saúde de Passos, uma cidade do sul de Minas, né? Todo mundo conhece, inclusive, tem turismo, né? Teve a fiação furtada no último fim de semana e, com isso, todas as vacinas da unidade foram perdidas por falta de quê? De refrigeração. Ô, gente... Presta atenção. Oh, meu Deus do céu. O posto tinha 1.681 doses de imunizantes variados entre Covid e também as doses para hepatite. Ou seja, todas essas doses se perderam. Todas perderam. Foram perdidas. De acordo com o posto de saúde Penha 3, os funcionários chegaram para trabalhar depois do feriado prolongado e perceberam que a fiação tinha sido roubada. Gente, ladrão é um trem desgramado, né? Tanta coisa para roubar, né? Não tinha que roubar, não. A lei tinha que ser roubar, dura mas, mesmo. Pelo amor de Deus, fiação de um posto de saúde. Eu acho que, inclusive, que quando preso, deveria ter até um agravante nesse sentido, porque trata-se de saúde pública, não é não, Laudívio? De saúde de uma grande parte da população. Em meio a uma pandemia. Em meio à pandemia. Eu acho, sim, muito grave essa situação e deveria, sim, ter uma forma de agravar a penalidade, a punição para essas pessoas. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Enquanto não houver uma modificação substancial na lei de execuções penais no Brasil, essa baderna vai continuar por mais 200 anos. A verdade é essa. A LEP tem que ser modificada, tem que parar com esse negócio. Porque é crime de menor poder ofensivo. Menor poder ofensivo, uma ova. Porque pessoas morrem por falta de vacina. Sim. Sabe, nós estamos em meio a uma pandemia. E aí alguém vai dizer assim, Laudívio, eles entraram lá, não fizeram mal a ninguém. Como não fizeram mal a ninguém? Sério.
precisando de vacina, todo mundo precisando de vacina, né? A gente sabe o valor que tem a vacina contra a Covid. Aí vai lá e tira a fiação de um posto de saúde, um posto público, lógico, não é? E aí essas pessoas pensam o quê? É a mesma coisa de quem entra numa escola pública para roubar lá o dinheiro. É outra coisa, merenda, destrói computador de uma escola pública. Gente, nós precisamos cada vez mais de investir nas áreas sociais e aí chega alguém lá e rouba. Furta, na verdade furta, né? Porque não houve violência e tudo mais. Foi furto. Foi furto. Ô Sandra, eu quero agradecer muito a sua participação, a sua vinda ao programa aqui e eu vou embora hoje pensando nisso, onde é que vai tanta maldade, né? Porque o camarada furta fio de cobre e vai trocar por pedra de crack. Aí você tem que analisar que a coisa não é só social, ela é sociológica também. O camarada furta, vai vender, pega uma pedra de crack, 2, 3, 4, 5, em troca daquilo ali, enquanto vidas estão se perdendo. É o retrato do Brasil que estamos vivendo hoje. E outra coisa, se tem quem rouba, né, ou tem furta, tem quem compre, né? É outra situação. E a gente sabe, né, do valor que esses fios aí de cobre tem no mercado paralelo aí, vamos dizer assim. Então é preciso também fortalecer, né, a fiscalização nesses lugares aí onde, né, tem essa atuação aí de venda de material aí, de fios e tudo mais. Eu quando deputado federal, eu tentei endurecer a lei em relação ao artigo 180, que é o crime de receptação, dizendo que o receptador tem que responder igual a quem furta. Mas, infelizmente, a gente conhece o Brasil e sabe como é que funciona ou não funciona a coisa. Sandra, um grande abraço. Obrigado a você. Até mais. Tchau. São 5:52. Eu quero movimentar rapidamente a minha amiga Renata Faria, que é CEO do Bazar Hudson, que está fazendo um trabalho maravilhoso para ajudar instituições de caridade que neste momento necessitam de ajuda da população. Já no finalzinho do programa, Renata Faria, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Laudir? Eu estou ótimo. E você, como vai, Renata? Tá tudo bem com você? Com os amigos aí do Bazar Hudson? Sim, tudo bem, graças a Deus. Aqui na labuta. Na luta. Ô, Renato, me conta uma coisa, como é que o Bazar Hudson está realizando este trabalho aí em parceria com instituições que vão poder ajudar a população carente em Belo Horizonte? Bem, a gente sempre, já fazemos esse bazar há 20 anos, né? E a gente sempre usou a entrada desse evento como beneficente, né? Então, antigamente a gente recolhia quilos de alimento ou livros usados também para bibliotecas de locais carentes e atualmente, nessa vez, por causa da pandemia, nós tivemos que colocar o ingresso e aí esse dinheiro está sendo revertido para essas instituições. Ao invés do alimento e do livro, nessa edição a gente está fazendo com a arrecadação de toda a entrada, todos os ingressos do bazar. Ô, Renata, como é que as pessoas podem adquirir esse passe, esse ingresso aí? Elas podem entrar no nosso site, bazarhudson.com.br, e lá ela escolhe o dia e o horário que ela quer vir, né? Dividido em se vai vir pela manhã ou à tarde. E ainda temos 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo vai funcionar. Ô, Renata, só mais uma questão para a gente encerrar. Nós estamos no finalzinho do programa, é uma pena, mas e aí eu estou falando por mim, pelo Laudívio, na edição do ano que vem eu quero estar com vocês como parceiro desse belíssimo trabalho que vocês fazem há exatas 2 décadas. Começa que horas e termina que horas o bazar? Eu estive aí, fantástico, no bairro Jardim Canadá, mas um espaço grande, enorme, um atendimento de primeiro mundo. E eu não estou aqui fazendo propaganda para o Bazar Hudson, não. Estou mostrando a qualidade do trabalho social que vocês fazem. Sim, o bazar ele funciona no turno da manhã. A pessoa pode entrar entre 9 e 11h30 e pode ficar aqui até 1h da tarde. Aí a gente fecha de 1 às 3 por causa dos protocolos de limpeza e de segurança, né?
abre novamente às 3, a pessoa pode entrar entre 3 e 5h30 e ela pode permanecer aqui até às 7 da noite. Aí ainda funciona sexta, sábado e domingo agora, né? Ô, Renata, vamos dar o endereço aí para as pessoas adquirirem os ingressos? É www.bazarhudson.com.br. E também pode seguir o nosso Instagram Bazar Hudson, que lá também tem o link para o ingresso. Ô, Renato, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, a sua vinda ao nosso programa. Programa de rádio é sempre uma correria, mas nós estamos abertos aqui a outros eventos ligados ao Bazar Hudson, eventos evidentemente sociais e que vão ajudar as pessoas carentes. Renato, um grande abraço a você, obrigado ao Rafael, obrigado a toda a sua equipe aí. Muito obrigado e com certeza vai ser um prazer trabalhar com você novamente no próximo e ajudar a divulgar esse trabalho filantrópico. Olha, conte comigo em absolutamente tudo. Você sabe que pode contar. Um grande abraço, obrigado. Muito obrigado, um abraço. Tchau. São 5h57. Eu falei com a Renata Faria, CEO do Bazar Hudson, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Luciana Rocha. Temos um ganhador hoje para o show do Queen Celebration. É o Sérgio. Espera aí, que rufem os tambores, maestro. Eita! Pá! É um ganhador do bairro Santa Efigênia, é o Sérgio Márcio Gomes. Sérgio, obrigada pela participação. Parabéns, retirar seu prêmio na segunda-feira, entre 8 e 18, aqui na Rádio Super, Avenida Babita Camargos, 1645, em Contagem. Muito bem, Lu, vambora. Bora, amanhã estaremos de volta com Patrulha da Cidade. Laudívio, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo. Vai querer uma carona hoje? Quero. Vou te deixar na porta de casa. Tá bom, Laudívio, aguardo. Tá bom? Tá bom. Gente mineira, gente brasileira, um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. Amanhã, às 5 da tarde, estaremos de volta com mais um Patrulha da Cidade. E não se esqueça, se você não quer aparecer, não deixe que o fato aconteça. Tolerância zero, lugar de... Ô, Luciana, lugar de bandido onde é? É na cadeia? É na cana. Um grande abraço e boa noite, meu Brasil!